É isso, agradecer também o ministro Fernando Haddad e falar com o xará dele aqui, Fernando Nakagawa, já para a gente repercutir, extrair aqui, né, como já Elisa Vec já trazendo repercussão aqui ao vivo da nossa entrevista, chuva de leads, também ao longo aqui da entrevista recebendo repercussões, sugestões de perguntas de algumas fontes também, todo mundo acompanhando a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, claro. Tem esta urgência do tarifaço, foi naturalmente, né, Naka, o tema que a gente procurou mais se debruçar. Do que a gente conseguiu arrancar, extrair do que está no plano, Nakagawa? O que você destaca? Eu, da minha parte, aqui do ponto de vista político, mais do que econômico, esta necessidade de passar pelo Congresso e talvez seja a chance de dar uma azeitada na relação que terminou o semestre um pouco ruidosa. Pelo que o ministro agora falou, de fato tem alguns caminhos aí para serem apontados. Mas queria te ouvir a análise do ponto de vista econômico do que está no radar ali do plano de contingência do governo federal. Me chamou muita atenção, Yuri, que o ministro... Ele demonstra confiança, e está certo, acho que está no job description dele, né, de demonstrar confiança de que estas tratativas com os americanos podem nos dar, a partir de sexta-feira, um cenário melhor do que as tarifas de 50%, né? Cresce a percepção entre muita gente do governo e até do setor privado de que os 50% podem não ser bem assim, com exceções, por exemplo, essas citadas hoje pelo secretário americano de que alimentos que não são produzidos nos Estados Unidos poderão ser isentos. Então, o ministro traz com uma certa... Me deu uma leitura ali de que, olha, isso pode avançar para uma coisa positiva. Ele deixou muito claro que a quantidade de cartas, de opções na mesa do presidente Lula, e será a decisão dele, do presidente Lula, o modelo desta reação brasileira ao que acontecer na sexta-feira. Aí tem medida para tudo quanto é lado, inclusive aquelas que já deram muito certas, outras que nem tanto, né? Você subsidiar juros, por exemplo, não sei se seria enfim, é uma medida mais controversa. As empresas, obviamente, estão numa situação delicada e o governo tem uma série de alternativas na mesa. Chamou muito a atenção a leitura bastante veemente de que as tarifas, no que se sabe até agora, geram um impacto desinflacionário aqui no Brasil. O ministro citou números de curto prazo que já mostram alguma acomodação, por exemplo, em itens exportados aos Estados Unidos. Carne está caindo, café está caindo, laranja está caindo. Então, isso pode ser bom para a inflação e ele indica ali abaixo de 5% neste ano. Isso traz consigo uma outra discussão que já começa a ser ouvida no mercado financeiro de que há espaço crescente para que o Banco Central comece a cortar o juro ainda este ano. Então, talvez na reunião de dezembro, o Banco Central comece a cortar o juro. A fila dos economistas que acreditam nesta possibilidade, que já estão botando dinheiro na mesa nesta alternativa, cresceu ao longo dos últimos dias. Também chama atenção para a questão fiscal. Ele diz que a meta de 25 e 26 será cumprida, não será alterada esta meta, mas não avançou no que ele pode propor como sendo a cabeça pensante da economia para o ano que vem. E é isso que o mercado financeiro, os economistas, o mundo econômico quer saber hoje. 25, em termos fiscais, pouco importa. Hoje, o que se quer saber é de 27. É o que o ocupante da mesa da cadeira principal do Palácio Planalto fará em 27. Por isso, 26 é importante para entender o que Fernando Haddad vai propor ou o que a cabeça pensante da oposição irá propor. Esta é a grande expectativa hoje do mercado financeiro. E aí, uma última coisa econômica aqui que me chamou muita atenção é quando ele diz que, num ar bem misterioso, assim, dizendo que, olha, muito da conduta do Banco Central de 2024 vai ser estudada, né? Será tema de estudos acadêmicos e tal. Interessante aí, a saber o que o ministro Fernando Haddad sabe
talvez a academia saiba, né? E é a trincheira que ele sempre militou, né? Da pesquisa acadêmica, né, Haddad? Agora tem aquele componente político, né? De, olha, não é o atual BC que tem responsabilidade, né? Quando o Thaís Herédia perguntou em relação à dívida, se a trajetória da dívida é uma responsabilidade do Banco Central e não da política econômica, que a gente não é bem assim, né? Também está no mandato de quem é responsável pela política econômica do governo, né, ter rumos ali que levem a uma trajetória da dívida mais ou menos sustentável. Isso é um dos pontos que mais se cobra, né? Mais do que o resultado primário em si, é de como, para onde está indo a trajetória da nossa dívida. Ô Naka, e um outro ponto, acho que também, aí pegando ali a parte final, quando o ministro demonstra esta confiança da MP Fiscal e a disposição do governo de negociar, porque todas as medidas, no caso da isenção do imposto de renda, me parece, ele nem chegou a tocar no assunto quando eu perguntei, porque acho que essa parece que já está todo mundo dando como bem encaminhada do jeito que o relator da proposta, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou o seu relatório, né? Um ou outro detalhe mais técnico pode ser que se mexa, mas a essência do projeto me parece que está dada, né? A isenção vai ter aquele adicional que a Arthur Lira colocou para compensar, mantendo a alíquota efetiva de 10% para aqueles que têm maior renda aqui no país. Mas na MP Fiscal, o que te pareceu ali? Quais são a gordura que o governo estaria disposto a cortar ou que os agentes econômicos mais esperam que seja cortada para que esta MP, de fato, seja convertida em lei antes do dia 8 de outubro, que é o prazo dela. A gente está falando aí de 1º de agosto, mas 2 meses depois tem outro prazo importante aí no radar das contas públicas do governo. Me dá a impressão, Yuri, que Fernando Haddad está contando com uma mudança nos vasos comunicantes do capital político de Brasília, uma mudança dos líquidos ali nesses vasos comunicantes, que hoje, final de julho de 25, está mais favorável para o Executivo do que estava 45 dias atrás, quando a gente entrou nessa história das tarifas, enfim, algumas semanas atrás. Porque este relatório do imposto de renda, para o governo, acabou vindo melhor do que se esperava, assim, em muitas frentes, né? Porque a capacidade de dar desconto, por exemplo, cresceu. Além disso, o presidente da Câmara dos Deputados hoje talvez esteja numa situação um pouco menos confortável do que estava há poucas semanas, já que a gente teve alguns problemas ali, a imprensa está observando e apontando para alguns problemas administrativos na gestão dele, por exemplo, a ocorrência de funcionários ali que não... fantasmas, tal. Isso tudo fragiliza a posição da Câmara dos Deputados, especialmente da presidência. Então, me parece que Fernando Haddad está contando um pouco com esse ambiente mais favorável para o governo, para o executivo, para avançar com esta MP, que não é simples de avançar, né? Mas ele demonstrou ali uma certa confiança, acho que menos do ponto de vista econômico da temática, porque isso mudou pouco, e mais do ambiente político que hoje me parece mais favorável para o governo, que ganhou popularidade, e na Câmara você teve esses problemas que acabam enfraquecendo um pouco, tanto do ponto de vista do presidente da Câmara, como da bancada bolsonarista, que viu diante das tarifas um dos seus grandes argumentos se esvair, e aí eles não têm mais como se agarrar nessa história, né? Tem um cavalo selado passando diante do governo nesta relação com o Congresso, em especial com a Câmara, que é usar o mote, né, de enfrentamento a um eventual tarifaço, se ele for aplicado a partir de sexta-feira, para tentar, né, de fato, é muito pouco provável que o Congresso se furte a aprovar essas medidas, como foi lá na época da pandemia. Pode ser que um ou outro da bancada bolsonarista faça um discurso de maior resistência e, de fato, de cobrar o governo federal pelas consequências, de cobrar Lula por uma postura exageradamente ideológica e de não se dispor ao diálogo com Donald Trump ou coisa do tipo. Isso faz parte do debate. Tem um cavalo selado, a questão é o quanto o governo vai, de fato, conseguir aproveitá-lo ou não, né, Naka? Porque eu estava me lembrando aqui daquele encontro que foi organizado pelo Grupo Prerrogativas aqui em São Paulo, que Fernando Haddad participou, que depois deu tanto ruído com o Hugo Mota, presidente da Câmara, que uma das frases que o Fernando Haddad disse naquela ocasião era de que
Com Arthur Lira, presidente da Câmara, a agenda econômica estava protegida das disputas políticas. Frases de Fernando Haddad. Olha, Arthur Lira disse, olha, a agenda econômica, a agenda que interessa ao Brasil não vai ser afetada pelas nossas brigas, nossas disputas políticas, que é natural. Arthur Lira tinha apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, etc. Tudo jogo jogado e que ajudou o governo a conseguir aprovar aquela agenda. Tem a chance de fazer isso agora nesse segundo semestre, a ver se vai conseguir isso ou não, porque no primeiro semestre de 2026, cá para nós, tem três palavras de ordem, né, Naka? Que você sabe muito bem quais são, né? Eleição, eleição, eleição? Certa resposta, muito bem. Agora, Yuri, uma coisa importante é que, ainda que a pauta do Congresso no segundo semestre tenha itens que podem melhorar um pouco a situação das contas públicas, para quem entende desse assunto de fato, é um pequeno curativo e a história toda ela precisa ser repactuada a partir da eleição de 26. Então, muita gente até coloca no segundo plano essa pauta do Legislativo deste ano e está, de fato, interessada em saber o que pensam os candidatos que estarão na urna sobre como arrumar as contas públicas a partir de 2027. Por isso, da minha insistência em perguntar isso para o ministro. Sem dúvida alguma, é a ver qual vai ser o discurso de cada um dos concorrentes ao Palácio do Planalto. Fernando Nakagawa, muito obrigado pela companhia durante a entrevista com o teu xará, Fernando Haddad, assim como Débora Bergamasco e Thaís Herédia aqui, trouxemos aqui, como a gente brinca no nosso jargão jornalístico, chuva de leads para dar e vender. Muita repercussão, sem dúvida alguma, do que disse Fernando Haddad aqui no CNN 360. Obrigado, Naka.